Com a adoração, Senhor. Graça e paz, irmãos queridos. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas, pelos benefícios que Ele nos tem feito. E nessa noite nós queremos adorar a Deus, todos juntos, adorando ao Senhor, proclamando o seu nome. Nós estaremos cantando com o nosso ministério de louvor, de adoração ao Senhor, estaremos orando, estaremos prestando um culto ao Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de toda a exaltação. É um culto que nós estaremos pensando sobre como viver baseado nos salmos. Nesse tempo de crise, de dificuldade, estaremos pensando sobre isso, estaremos orando pelo nosso país, orando pelas nossas famílias, orando pelos irmãos que estão ficando desempregados, pelos patrões que também já não sabem mais o que fazer diante de um comércio fechado. São tantas necessidades que nós temos, que nós precisamos orar e louvar e agradecer a Deus e pedir também, clamar ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Lá em João capítulo 4, verso 23, diz assim: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E nós vamos começar este culto louvando ao nosso Deus, cantando louvores ao Senhor. Então nós vamos cantar aquela música Me Derramar, que fala sobre a nossa disposição de estar diante do Senhor, de estar buscando a face do Senhor. E a música tem uma parte que fala assim: eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração. E eu quero convidar você a abrir seu coração, convidar a sua família para estar juntos nessa hora e abrir seu coração para louvar ao nosso Deus. E o hino ainda fala: me derramar e dizer que te amo. Então vamos ouvir, não só ouvir, mas vamos cantar juntos, adorando ao Senhor com o nosso ministério de louvor, esta música de adoração e louvor ao Senhor. Cantemos todos nós. Diante de ti, para o meu coração, eu
Então, depois de louvar a Deus e cantar uma música tão bela quanto essa, nós queremos adorar o Senhor, eu quero trazer, na verdade, uma palavra de gratidão. Nós vamos fazer o nosso momento de entrega de vidas e bens. Sim, nós estamos em um culto. E aí, na sua casa, você pode fazer essa dedicação. Há um texto que diz assim, no Salmo 37, do verso 3 ao verso 5, que diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós vamos cantar uma música que fala: bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. E eu quero aproveitar esse momento que você vai fazer esse momento de entrega. Como é que você vai fazer esse momento de entrega? Você vai agradecer por tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre sua vida. Você vai agradecer porque, mesmo diante dessa crise, não tem faltado comida na sua mesa. Mas você também vai agradecer por tantos irmãos fiéis que têm, apesar do templo estar fechado, apesar de não estarmos reunidos como igreja em culto, lá no lugar de adoração onde nossa igreja está, mas os irmãos têm sido fiéis ao Senhor, os irmãos têm entregado os seus dízimos. Quero agradecer pela vida de Nailton, ele fica lá segunda, quarta e sexta, das 9 às 11. Outros irmãos depositam no banco. O irmão Enivaldo também tem feito um trabalho belíssimo de ir na casa dos idosos e entrega os dízimos também com fidelidade. É também uma forma de entrega que ele está fazendo. E nós temos visto que Deus tem honrado a nossa igreja, Deus tem abençoado. O irmão Fernando tem agradecido a Deus, porque assim, até agora, nada ficou sem pagar, mas sabemos que isso é por causa da fidelidade dos irmãos. Então, por isso, nós vamos fazer agora o nosso momento de dedicação de vidas e bens. Nós vamos adorar a Deus, todos cantando, juntos, entregando. E aí, claro, se você tiver seu dízimo, sua oferta aí guardado, você já vai entregar no local certo, para que a obra do Senhor de Deus continue, para que quando a gente voltar, tudo esteja na normalidade, e possamos continuar adorando o nome do Senhor. Então vamos cantar essa música tão linda, né? O Senhor é bom, bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Nosso Ministério de Louvor vai cantar, nós vamos cantar juntos. E aí agora, claro que você não vai sair da sua casa para ir levar o seu dízimo, sua oferta agora na igreja, mas agora você entrega aquilo que você tem, aquilo que você entrega a sua família. Aproveite esse momento para adorar o nome do Senhor. Vamos cantar todos juntos ao nosso Deus. Proclamarei
depois de fazer esse momento de entrega, eu queria convidar você a orar ao Senhor comigo. Nesse momento, eu quero convidar você a colocar um motivo de oração no seu coração. Queria que você pensasse um pouco, por quem você quer orar agora? Por qual motivo você quer orar agora? Né? Algum motivo pessoal que você gostaria de colocar no altar do Senhor? Há alguma coisa que você gostaria de confessar ao Senhor? Há alguma coisa que você gostaria de expressar ao Senhor? Algum motivo de gratidão que você gostaria de expressar ao Senhor? Então eu gostaria que esse momento de oração você escolhesse um motivo para você orar, para você agradecer a Deus, para você louvar o nome do Senhor e para que o Senhor possa ser glorificado. Nessa noite nós estaremos falando o que nós temos para aprender com os salmos, mesmo em tempos de crise. Nós vamos trazer um momento importante da vida de Davi e trazer o que ele escreveu no momento de crise que ele passou. E estamos também passando um momento de crise, estamos passando um momento de grandes dificuldades, mas sabemos que o Senhor está conosco, presente, sempre presente em nossa companhia, Ele jamais nos desampara. Então eu quero convidar você a orar agora. Escolher o seu motivo, você já sabe por quem ou por qual motivo você vai orar. Então agora você vai orar comigo, você vai fechar seus olhos e vai orar, e logo após estaremos lendo o texto para a meditação da palavra de Deus. Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque nós temos um Senhor que é bondoso, que é misericordioso, um Deus presente, um Deus que nunca nos desampara, um Deus que está sempre conosco, um Deus que é a nossa companhia. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. E nós, ó Deus, queremos nessa noite, neste culto, honrar o teu nome com a tua palavra, que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações, às nossas necessidades, e que possamos em tudo te agradar. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe do que mais precisamos, mas o Senhor também sabe da nossa gratidão em tantas áreas. Então nós queremos expressar, meu Senhor. Eu sei que cada um dos irmãos está expressando agora o seu amor, expressando a sua adoração, expressando, ó Deus, aquilo que está no seu coração ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor está ouvindo a oração do teu povo nesse momento. Nós queremos interceder pelo nosso país, ó Deus, interceder por essa crise, ó Deus, não só do coronavírus, mas interceder pela crise financeira. Nós queremos interceder pelos que estão desempregados, pelos autônomos. Nós queremos interceder pelos que têm comércio, que estão com seus comércios fechados. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja dando para eles, ó Deus, confiança somente no Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que estão em filas, ó Deus, para receber uma ajuda do governo. O Senhor sabe o sofrimento do povo. Nós também queremos te pedir que o Senhor nos use para ajudar pessoas que precisam ser ajudadas nesse momento tão difícil. Nós queremos pedir pela nossa igreja, pedir pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, a proteção do Senhor sobre nossas vidas, por aqueles que estão infectados por esse vírus, que o Senhor tenha misericórdia, pelas famílias que perderam entes queridos, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor agora a tua graça, pedimos a tua presença, o teu consolo, e também, ó Deus, que o Senhor aumente a nossa fé em ti, porque sabemos que são tempos difíceis, mas nós não queremos em momento algum perder, ó Deus, a confiança, perder a fé, ó Deus, nem deixar de te adorar, mesmo nessas circunstâncias tão difíceis que estamos vivendo. Eu entrego ao Senhor toda a liderança da nossa igreja, entrego ao Senhor os nossos jovens, os nossos adolescentes, ó Deus, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa batalha, ó Deus, os problemas políticos do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia. Nós intercedemos ao Senhor nessa hora,
pela vida de todo o teu povo, não só pelo nosso país, pelos irmãos ali, pela vida de Talita, ali Gamaliel na África, ó Deus, em Cabo Verde, pela vida de Pati ali na Jocum, pela vida de Sinara e Gilena ali no Paraguai, e pela vida dos nossos outros missionários. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da obra missionária no mundo, que está sofrendo já dificuldades financeiras, mas que nós possamos continuar contribuindo com a obra do Senhor. Ó Deus, nós te intercedemos nessa hora, e que este culto que estamos prestando ao Senhor seja um culto que venha agradar a Ti, porque nós estamos aqui, ó Senhor, para Te obedecer, para obedecer a Tua palavra. Então nos faz mais obedientes, ó Deus, nos ajude a continuar discipulando uns aos outros, mesmo através, ó Deus, das redes sociais, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa em tudo ser glorificado. Ó Deus, recebe a nossa oração, a nossa adoração nessa noite, que essa palavra agora, ó Deus, ela venha fazer diferença em nosso modo de viver, em nossas atitudes, que ela venha falar aos nossos corações. Nós oramos, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje sobre como estamos vivendo nesse tempo de crise, nesse tempo mais difícil, né, que estamos passando, e também queremos agradecer a Deus, porque Deus tem nos sustentado, né? Deus tem nos abençoado. Eu quero ler um texto do Salmo 27, que é um dos salmos que nós estaremos falando também nessa noite, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então é sobre alguns salmos desses que nós vamos falar nessa noite. Eu quero trazer uma curiosidade dos salmos, que eu acho bem interessante e que vamos pensar um pouquinho sobre ele. Sobre alguns deles, né? Eu sei que muitos estão tristes, eu sei que muitos estão preocupados com esta pandemia, eu sei que muitos estão preocupados com a crise financeira, e com razão, né? Eu sei que muitos estão preocupados com a sua família, eu sei que muitos estão preocupados com a política do Brasil, né? E é normal que estejamos preocupados nesse tempo de crise, de pandemia, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Eu entendo isso. Mas nessa noite eu queria lhe convidar a gente a aprender, né, com as experiências e com os ensinamentos dos salmos. E eu queria convidar você a louvar a Deus com o que nós vamos falar nessa noite, né? São experiências importantes que Davi passou, num tempo de crise também que ele passou. Eu vou trazer o contexto histórico desses salmos, para que vocês compreendam em que momento esses salmos foram escritos, né? Foi um momento também muito difícil da vida dele, e eu gostaria que nós pudéssemos assimilar mesmo, né? Trazer para o nosso coração, não é nada para a nossa mente, não é nenhum estudo teológico, não é nenhuma exegese profunda de salmos, mas eu quero trazer uma palavra pastoral, uma palavra devocional, uma palavra que lhe ajude a pensar nos salmos que vamos ler nessa noite, mas com as experiências que esses salmos nos trazem, porque ele nos ajuda a enfrentar esse momento que estamos enfrentando, que não está fácil para ninguém, né? Por exemplo, do Salmo 54 até o Salmo 61, nós chamamos esses salmos os salmos de lamentos.
são salmos que mostram ou pessoas ou Israel orando em tempo de crise. Preste atenção nisso. Do Salmo 54 até o 61, são os salmos considerados salmos de lamento. Então, são tipos de salmos comuns na Bíblia, porque o ser humano sempre passou por muitas crises. A humanidade sempre passou por muitas pandemias como essas, né? Essa não é a primeira que a humanidade está passando, né? Já passamos por muitas pandemias. Talvez a nossa geração esteja passando pela pior da nossa geração, mas desde que o mundo é mundo, que as pessoas enfrentam crises, enfrentam dificuldades. Então eu pensei em a gente dar uma passeada por alguns salmos, por esses salmos de lamentos, salmos que nos ajudam a compreender como viver bem e como aprender a viver em tempos assim, tá certo? O contexto desses salmos que nós vamos pensar nessa noite está no segundo livro de Samuel. Do capítulo 13 até o capítulo 21 de 2 Samuel, tem uma série de acontecimentos, uma série de crises, uma série de tribulações do reinado de Davi. Nós não vamos ler os capítulos agora, mas está no capítulo 13 ao capítulo 21. É muito problema que aconteceu ali. E Davi, ele passa por esse momento, ele passa por essa crise, uma crise profunda do seu reinado, e aí ele vai nos trazer algumas frases, alguns textos que são hinos, né? Ele era compositor, que são hinos. Ele vai trazer para nós alguns textos que vai nos ajudar a pensar sobre esse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Às vezes a gente pensa assim, tá tão ruim esse momento dessa pandemia, né, esse distanciamento social, né? Mas observe o que pode acontecer quase que sucessivamente na vida de um homem. Vou trazer para vocês algumas coisas. Eu anotei aqui, estou lendo aqui, vou passar para vocês, para que vocês pensem. Olha, nesse tempo, Tamar foi violentada pelo próprio irmão Amon, filho de Davi. Está lá no capítulo 13. Absalão, outro filho de Davi, mata Amon, porque ele fez isso com Tamar. Nessa mesma época, Absalão foge para a Síria, mas já deixando uma revolta no reinado para derrubar Davi. Depois Absalão, ele volta para Israel, né, para Judá, para Jerusalém, e tenta uma conspiração contra o próprio pai, contra o reino de Davi. E ele encontrou muita gente para ajudar a derrubar o reinado de Davi. É bom que você pense nisso. Absalão finalmente foi morto, né? Davi sofre muito com isso, chora muito por causa disso. Ele é morto no capítulo 15 e o reino de Davi volta, né? Ele é restaurado mais uma vez. Imagine um pai, um rei, um soberano que fugiu quando Absalão fez essa conspiração contra ele, fugiu, e todos esses acontecimentos, né, na vida de uma pessoa. Acho que nenhum de nós passou por uma crise dessa que Davi passou. Eu acho que não. Agora, observe que nessa conspiração de Absalão, quando Davi foge para o exílio, a bênção que foi na vida dele foi lá nesse exílio, foi nesse tempo de crise, nesse tempo de tormento, nesse tempo de provação, de tentações, nesse tempo de revolta, nesse tempo de medo, nesse tempo em que ele não sabia exatamente como fazer em relação ao seu próprio filho, que um deles violenta a própria irmã, o outro mata o irmão por isso, ele faz uma conspiração contra seu reinado, depois o filho é assassinado, mas foi ali que Davi escreveu o Salmo 3, o Salmo 4,
o Salmo 27, esse que nós lemos nesse instante, o Salmo 41, o Salmo 55, o Salmo 61, o 62 e o 63. E aí, para que você não tenha que ir lá na sua Bíblia, né, procurar salmo por salmo, né, eu vou ler só uns trechos desses salmos e depois eu vou aplicar isso às nossas vidas, para a gente perceber o quanto nós temos a oportunidade nessa pandemia, nessa crise, de continuar adorando ao nosso Deus, de continuar louvando ao nosso Deus, de continuar esperando no Senhor, de continuar confiando nele, de continuar colocando a nossa fé nele. São tantas informações que nós estamos tendo, tantas coisas, tantos fake news, tantas coisas erradas, mas nós temos a palavra de Deus. E nessa noite eu gostaria que você pensasse sobre isso. Olha o que ele diz no Salmo 3. Todos esses salmos que eu vou ler só algumas partes desses salmos. Todos esses salmos Davi escreveu nesse momento de crise, nesse momento de tormenta, nesse momento de luta que ele estava passando. Olha o que ele fala no Salmo 3. Senhor, muitos são os meus adversários. São muitos os que dizem ao meu respeito. Muitos estão dizendo, Deus nunca vai salvar você, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Isso é no momento de crise que ele escreve. Olha o que ele escreve no Salmo 4. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Irmãos, esse salmo foi feito nesse momento de crise da família de Davi, esse momento onde ele estava refugiado, fugindo do próprio filho. Olha o que ele diz no Salmo 27. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Olha o que ele diz no Salmo 41, também escrito nessa fase de crise que ele estava passando. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. E nós precisamos pensar nisso. O Senhor livra em tempos de adversidade. O Senhor protegerá e perseverará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará aos desejos dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o Senhor restaurará. Por causa da minha integridade, me sustém e me impões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Momento de crise. Olha o que ele diz no Salmo 61. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti. Com o coração abatido, sim, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu,
pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Irmãos, nesse tempo de pandemia, vamos falar isso para o Senhor nas nossas orações. E por último, Salmo 66, ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água, porque ele estava escondido, ele estava no deserto. O teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso os meus lábios te exaltarão. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Será que nesse tempo de pandemia, de comércio fechado, de lutas, de enfermidades, de tristeza estamos passando? Será que a nossa confiança no Senhor está assim? Olha que nós estamos falando, não é de alguém que estava no trono, no reinado dele, com tudo bem, com tudo acontecendo bem, com todas as coisas em paz. Não, ele estava passando por uma crise na família, muito profunda. Ele estava passando por uma crise no reinado. Ele estava passando uma crise de liderança. Ele estava passando uma crise terrível e até fome, porque no deserto não era fácil achar comida para comer. Mas Davi não abriu mão de confiar no Senhor. Ele não abriu mão de esperar no Senhor. Ele traz lições profundas no momento de crise, que está lá no segundo livro de Samuel, que você pode ler, e ele traz grandes lições para as nossas vidas. E eu quero nessa noite, com os irmãos, trazer 5 lições que eu aprendi com esses salmos. Não é? A primeira lição que eu aprendi com esses salmos é que eu preciso, num momento como esse, de pandemia, de tristezas, de lutas, eu preciso me humilhar. No Salmo 41, verso 4, ele diz assim: eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Olha, irmãos, na confissão, Davi experimenta um avivamento espiritual dentro de uma crise. Dentro de uma crise, Davi tem uma experiência profunda com Deus. Dentro de uma crise, Davi consegue enxergar um Deus de amor, que protege, que cuida, que luta a seu favor. Dentro de uma crise, Davi conseguiu entender que Deus não estava longe dele, estava mais perto do que ele mesmo pensava. Então, dentro de uma crise, Davi se humilhou. E Davi experimentou um avivamento espiritual maravilhoso. Davi abriu o coração e cantou essas lindas músicas que eu acabei de ler para os irmãos. Essas lindas letras que eu acabei de ler para os irmãos. Porque Davi se humilhou, mesmo sabendo de todo o poder que ele tinha como soberano, como rei, mas ele estava com um problema grave na família, grave no reinado, mas ele se humilhou. Sabe uma coisa que me preocupa nesses dias, com tudo que vocês estão ouvindo na internet, com tanto tipo de pregador, com tantos falsos profetas, falando coisas absurdas a respeito dessa pandemia? Sabe o que é que me preocupa nesse momento? É que nós ficamos cheios de conhecimento, mas com pouca experiência. E sabe com Deus. E sabe o que é que isso vai resultar? Muito conhecimento e pouca experiência com Deus. Isso vai afastando a gente de nós mesmos, da nossa essência como ser humano e também de Deus. Aí, meus irmãos, a gente encontra a gente na internet se achando Deus. Eu queria saber
dessas pessoas que se acham deuses, que não se acham humanos, que tá vendo o Satanás em tudo quanto é lugar e que está atribuindo tudo isso aos demônios, ou que está atribuindo tudo isso a que Deus está castigando esse mundo, ou que está ouvindo. Eu queria saber por que essas pessoas não estão curando os doentes da Covid-19. Eu queria saber por que eles têm poder para curar todo tipo de doença, mas não têm poder para curar a Covid-19 de ninguém. Então, porque falta humilhação na presença do Deus que tudo pode. Quando Deus quiser curar, Ele cura. Quando Ele não quiser curar, Ele não cura, porque Deus é Deus. E nos salmos que nós ouvimos agora, nos salmos que nós lemos, nós estamos percebendo que um homem como Davi, na hora da maior crise da vida dele, o maior problema que ele já enfrentou, olha que Davi foi um homem de guerra, de muita guerra. Davi sofreu na mão de Saul. Mas o pior problema que Davi enfrentou foi esse problema com a família dele, com Absalão e com Amon. Foi o maior problema, a ponto de fugir do próprio filho. Mas foi nesse momento que Davi se humilhou mais. Sabe por que Davi, irmãos, é considerado um homem segundo o coração de Deus? Apesar de ter pecado, de ter sido um homem de sangue, de ter sido um homem guerreiro, de muitas guerras, porque Davi tinha um coração humilde. E é disso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de pregadores na internet que sejam mais humildes, que sejam mais gente, que sejam mais humanos, que não fiquem ensinando para nós que temos poder, que somos melhores do que ninguém. Nós estamos na mesma situação, nós somos gente. Então é hora de nós nos humilharmos diante desse Deus de poder e de graça. E o cuidado, muito conhecimento, sem experiência com Deus, vai afastando a gente da gente mesmo, da nossa própria humanidade, e vai nos afastando de Deus. Então essa é a primeira lição que eu gostaria que você aprendesse com esses salmos. Se humilhe diante da potente mão de Deus. O segundo que eu anotei aqui é confiar somente no Senhor. Davi tinha um exército. Ele podia agir com poder, mas ele sempre dizia aos seus conselheiros: é meu filho, é minha família, é diferente agora, eu não sei o que fazer, eu agora só tenho uma coisa para fazer. É o que Davi está dizendo nesses salmos. Eu só tenho uma coisa para fazer, eu só tenho uma atitude a tomar. Eu agora preciso confiar somente no Senhor. Eu não posso mais confiar na minha equipe, eu não posso confiar no meu exército, eu não posso confiar mais em ninguém agora é o Senhor. Por isso que no Salmo 62 ele vai dizer assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Olha, irmãos, então nós não vamos ser abalados por essa pandemia, porque o Senhor está conosco, porque nós devemos confiar somente no Senhor. Aí ele continua dizendo: contigo também, Senhor, está a fidelidade. Ele está dizendo: o Senhor continua fiel a mim. É certo, Senhor, que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Que ele está dizendo: Senhor, é o seguinte, o Senhor fará justiça. Eu vou voltar para o meu trono, o Senhor fará justiça por mim. Então Davi aprendeu a deixar a sua esperança, Davi aprendeu a deixar a sua vingança com o Senhor. Então ele confiou somente no Senhor. É a segunda lição que a gente aprende nesses salmos, irmãos, que Davi está escrevendo na hora de maior crise da sua vida. E estamos, irmãos, nesse momento, o tempo todo pressionados para ter mais dinheiro, o tempo todo pressionado para ter mais poder, mais fama. Estamos o tempo todo sendo pressionados para ter mais bem-estar, para ter mais conforto. E estamos o tempo todo sendo pressionados a gastar mais para ter mais recompensas. Irmãos, deixa eu dizer algo que é importante nesse momento. Nós estamos esperando demais desse mundo. E talvez seja por isso que estamos com tanto medo. Porque nós estamos esperando demais desse mundo.
mas nós devemos esperar somente no Senhor, confiar apenas nele. Esse deve ser o nosso maior desejo. E foi o desejo de Davi, meus irmãos, na hora de crise. Então, nessa hora de crise, além de se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, confie somente no Senhor. Ele está com você, Ele está contigo, meu irmão. Ele está do teu lado, fazendo aquilo que Ele quer fazer através de você e em você e com você, porque é isso que a palavra nos diz. Olha a terceira lição que eu aprendi com esses salmos, é esperar para não se irar inutilmente. Tantas iras inúteis, tantas iras inúteis, tantas confusões dentro da família que são inúteis, quantos conflitos dentro de casa, inúteis, quantos conflitos no seu trabalho, inúteis. Aí ele fala no Salmo 4, verso 4 assim, quando vocês ficarem irados, presta atenção, quando vocês ficarem irados, não pequem. E Paulo disse isso, né? Irai-vos e não pequeis. Ao deitar-se, reflitam nisso, aquietem-se. Irmãos, Davi precisou do exílio, do sofrimento, para aprender a não se irar com facilidade, a aprender a não se irar inutilmente. Essa é a terceira lição que a gente aprende com esses salmos. E eu vou trazer uma história que você conhece, para você saber como Davi aprendeu, que está lá em 2 Samuel também. Você sabe dessa história, né? Que diz assim, eu vou ler e contar para vocês um pouquinho essa história. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem da clã da família de Saul, que ainda era ligado a Saul, chamado Sibei, filho de Gera, aí ele saiu da cidade proferindo maldições contra Davi. E ele atirava pedras em Davi, e atirava pedras em todos os conselheiros de Davi, que estavam acompanhando Davi. E ele amaldiçoava Davi. E ele dizia, saia daqui, assassino, bandido. Está lá em 2 Samuel 16, a partir do verso 5. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você já era, Davi. Quem vai ser nosso rei agora é Absalão. Tudo que você fez contra Saul, agora você está pagando. Era isso que Simei estava fazendo com Davi. Você está arruinado. Aí Abissai, filho de Zeruia, que estava acompanhando Davi, aí ele diz assim para Davi, por que esse cão morto está amaldiçoando o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça dele? Ele se irou. Sabe o que foi que Davi disse? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi. Deixa ele. Para que questionar ele? Até meu filho, sangue do meu sangue, está procurando me matar. Quanto mais este benjamita. Deixa ele em paz. Que amaldiçoe. Deixa ele falar o que ele quiser. Deixa ele dizer o que ele quiser. Pois foi o que o Senhor mandou ele fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição. E quem vai me retribuir é o Senhor. Se o Senhor vai me retribuir com maldição, é o Senhor que vai fazer isso. Se Ele vai me atribuir com bênção, é o Senhor que vai fazer isso. O que o Senhor quiser me dar, eu recebo. Ah, irmãos, como a crise na família de Davi ensinou Davi a baixar a guarda, a ser humilde, a confiar somente no Senhor e esperar no Senhor e não se irar inutilmente. Olha que situação. Será que você agiria assim como ele agiu, diante de um homem atrás dele, gritando, xingando, jogando pedra, e ele dizendo assim, deixa. Na verdade, até meu filho quer me matar. Olha, eu estou esperando é só no meu Senhor. A resposta certa, irmãos, para qualquer tipo de ofensa, sabe qual é? Sabe qual é? A resposta certa para qualquer tipo de ofensa, irmãos?
colocar a cabeça no travesseiro e consultar o Senhor. Foi isso que Davi fez. Quarta lição que eu aprendi com esses salmos. Essa é difícil. É louvar a Deus no sofrimento. Ele fala no Salmo 41. Todos esses salmos foram escritos nesse momento de crise. No Salmo 41, verso 13, ele diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Davi aprendeu a louvar a Deus com mais qualidade no sofrimento. Eu espero que você na sua casa esteja aprendendo a louvar a Deus com mais qualidade. Eu espero que você esteja fazendo o culto doméstico com sua família. Eu espero que você esteja orando mais. Eu espero que você esteja lendo mais a palavra. Eu espero que você esteja deixando mais de assistir a Rede Globo, que só traz miséria e desastre. Eu espero que você tire o seu olhar da Rede Globo e coloque o seu olhar no Senhor, porque Ele está cuidando de você e está cuidando da sua família. Louvado seja Deus. É fácil louvar a Deus na alegria, não é? É fácil louvar a Deus na fartura, não é? Mas no sofrimento, como esse que estamos passando, como tem sido o seu louvor, como tem sido a sua adoração. A última lição que a gente aprende nesses salmos, nos salmos da crise, nos salmos de lamentos, nos salmos compostos no momento de grande sofrimento familiar, um grande sofrimento administrativo, no grande sofrimento de liderança, é amar ao Senhor. Ah, que coisa linda, irmãos. É isso que ele diz no Salmo 27, assim, do verso 4 em diante. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. Ah, irmão, nós não estamos lá debaixo daquele telhado do nosso templo, não. Mas nós estamos debaixo da habitação segura do Senhor. E ele continua: Ele me guardará protegido no seu tabernáculo, Ele me esconderá. Olha, tudo ligado ao momento da fuga dele, não é? Ele imporá em segurança sobre um rochedo, porque Absalão estava com um grupo atrás dele. Então, ele conclui: triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ah, irmãos, eu não sei se essa pandemia, para muitos de nós, está sendo tão difícil quanto foi essa crise que Davi passou. Eu concluo nessa noite, convocando você a adorar o Senhor e convocando você a colocar em prática essas 5 lições que estes salmos de lamentos nos ensinam. Humilhe-se diante de Deus. Confie somente no Senhor. Espere para não se irar inutilmente. Louve a Deus mesmo no sofrimento e ame ao Senhor de todo o seu coração. Você está debaixo do tabernáculo do Senhor. Você está debaixo da habitação do Senhor. Você está debaixo da graça do Senhor. Você está debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Então acalme seu coração, espere no Senhor e louve ao Senhor nesse momento de crise. Que a sua vida, que a minha vida, seja para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Oremos. Pai querido, que essa palavra fique gravada no coração de cada um de nós e que possamos te adorar, mesmo nesse momento de crise tão difícil que estamos passando. Que estejamos debaixo da tua habitação, do teu tabernáculo, que estejamos debaixo das tuas mãos poderosas, que possamos nos humilhar,
confiar somente no Senhor, não se irá facilmente, esperar somente em Ti, louvar o Senhor mesmo nessa circunstância e continuar Te amando de todo o nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, que Deus nos abençoe.